Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos trazendo uma palavra sobre a bendita pessoa do Espírito Santo. Já falamos na primeira mensagem, no primeiro tema, sobre receber o Espírito Santo, conforme o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, quando Jesus assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Também comentamos na segunda mensagem sobre cheios do Espírito Santo. Então, primeiro, receber o Espírito Santo. Segundo, cheios do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, graças a Deus. E hoje nós queremos falar sobre não entristeçais o Espírito Santo. Então é muito importante, recebemos o Espírito Santo, buscamos a Deus e ficamos cheios do Espírito Santo, mas precisamos nos manter cheios e com a presença do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O tema sobre o Espírito Santo nas Escrituras é um tema que não tem um encerramento, não tem um fim, pois a obra do Espírito Santo continua. Por exemplo, quando lemos os feitos do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, nós sabemos que se encerra o livro de Atos dos Apóstolos, mas não se encerra os atos do Espírito Santo. Ele continua operando, ele continua nesse tempo, nessa dispensação, na igreja, operando, agindo na igreja, fazendo sinais, fazendo milagres, operando a conversão, usando os pregadores do Evangelho, trazendo revelações à igreja. Enfim, o Espírito Santo continua operando. O tema sobre o Espírito Santo, ele não tem um ponto final. Ele não tem um amém para dizer encerrou-se as obras do Espírito Santo. Não, as obras do Espírito Santo continuam em evidência. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um tema muito importante: não entristeçais o Espírito Santo, porque no qual estáis selados para o dia da redenção. Esse assunto é de suma importância. Se adentrarmos ao Velho Testamento, no Salmo 51, versículo de número 11, o salmista Davi, ele implora ao Senhor para que não retirasse dele o Espírito Santo. Salmo 51, versículo 11, ali ele diz: não me lances fora da tua presença. Ele queria ficar na presença de Deus. Não me lance fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele estava dizendo: eu quero estar na tua presença. Eu quero sentir o teu Espírito Santo em mim. Davi se preocupa com a presença de Deus na sua vida, devido à fatalidade que havia acontecido na vida dele. Ele havia tido um problema espiritual no seu relacionamento com Deus, devido à sua queda no pecado de adultério. E ele está confessando o seu pecado, ele está buscando a Deus, ele está orando. E ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele estava preocupado. Davi havia recebido o Espírito Santo, o poder do Espírito do Senhor em sua vida, quando ele foi ungido rei, através do profeta Samuel, na casa de Jessé, seu pai, diante dos seus irmãos, no meio dos seus irmãos. Diz que ali o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele ficou tomado pelo Espírito Santo. Apoderar-se é tomar posse, é tomar conta, é dominar.
E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, conforme 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Nos diz ali a passagem bíblica que o profeta Samuel pegou o vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Davi, ungindo-o como rei sobre Israel. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Diz-nos a palavra: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Nós não estamos falando nesse assunto aqui sobre quando Davi é exaltado diante de toda a sua família, mas é muito importante pensarmos: Deus sempre realiza no meio para que todos vejam. Aos olhos de todos, daqueles que intercedem por nós, daqueles que nos ajudam, como também aos olhos daqueles que nos perseguem, que era a nossa destruição, saiba que Deus, Ele realiza no meio para que todos vejam. Então, conforme 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, Davi também fica cheio do Espírito, apoderado pelo Espírito. O Espírito do Senhor toma posse de Davi. Mas Davi se preocupa em pedir a Deus que mantenha essa presença na vida dele, porque ele conhecia a história de Saul, porque Saul também recebe o Espírito do Senhor. Diz que o Espírito do Senhor também se apoderou de Saul, quando ele também é ungido rei, é aclamado rei, colocado rei, é colocado como capitão do povo do Senhor, conforme 1 Samuel, no capítulo de número 10, no versículo 6, diz que ele ali, através também do profeta Samuel, é proclamado rei, o primeiro rei de Israel, Saul, com destaque pelo seu porte físico, um homem de alta estatura, um homem forte, diz que conhecido como um homem de grande beleza também entre o povo, sobressaía sobre todos, é colocado como rei, e a partir daquele momento diz: o Espírito do Senhor, ele vai se apoderar de ti, tu serás mudado em outro homem. E ainda diz: ó, quando o Espírito se apoderar de ti, Saul, você vai profetizar e serás mudado. Que coisa maravilhosa quando o Espírito do Senhor está na nossa vida. Ele nos muda em um novo homem. Ele chegou em nossas vidas para nos mudar em um novo homem. Então Davi conhece que Saul havia recebido o Espírito Santo também, e Saul perde o Espírito do Senhor. Encontramos essa passagem em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o espírito maligno o atormentava. Então o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava. Um espírito mau, um espírito maligno atormentava Saul. Então Saul recebe o Espírito do Senhor, começa a reinar sobre Israel. Porém, Saul, devido aos seus fracassos, às suas imprudências, às suas negligências, por que não dizer as suas desobediências ao Senhor através do profeta Samuel, da voz de Deus através do profeta Samuel, ele perde o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor se afasta dele, e um espírito mau, um espírito maligno começa a se apoderar e a dominar Saul. Então agora Davi, conhecedor desse fato, ele diz: eu não quero perder o Espírito do Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Conservemos em nós, pedindo misericórdia a Deus, essa presença gloriosa do Espírito Santo, porque não devemos perdê-lo através de uma obra que vem entristecer, de uma atitude que vem entristecer o Espírito Santo. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo do Senhor.
no qual estáis selados para o dia da redenção. Podemos lembrar, por que não lembrar de Sansão, homem qual também era impelido com poder pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Mas um dia também, conforme Juízes capítulo 16, versículo 20, diz que ele busca o Senhor, ele quer realizar mais um grande feito, mas o Espírito de Deus, o Senhor já tinha se retirado dele. Então, homens que foram chamados por Deus, usados por Deus, e perdem o Espírito do Senhor. Não vamos perder o Espírito do Senhor na nossa vida. Que o Espírito de Deus continue agindo na nossa vida, no nosso coração, no nosso ser. Que o Espírito do Senhor continue junto conosco, nos ajudando, nos guiando, nos dirigindo. Então não percamos o Espírito do Senhor na nossa vida. No segundo ponto desta mensagem, eu quero falar sobre o Espírito que está em nós, é o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Não entristeçais o Espírito Santo. Primeiro, homens que receberam e perderam o Espírito Santo. Davi lutou e clamou a Deus para não perder o Espírito Santo. Saul perdeu o Espírito do Senhor. Sansão perdeu o Espírito do Senhor. E agora a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o Espírito da verdade está em nós. O mundo não pode receber. As pessoas que ainda não se decidiram por Cristo e obedecer a sua palavra, não podem receber o Espírito Santo. Mas nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E aqui diz, nós o conhecemos, ele habita conosco e ele está em nossa vida cada dia. Então o Espírito Santo, o Espírito da verdade que habita em nós, ele é o Espírito que é o selo do Senhor na nossa vida, no qual estáis selados, diz a Bíblia, para o dia da redenção. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que é esse selo do Espírito Santo? Aqui não está dizendo sobre foi batizado, não, isso é outra coisa. Aqui está dizendo fostes selados. Ter a presença do Senhor, não perder a presença do Senhor, não perder, não entristecer o Espírito Santo, porque fomos selados. Esse selo é a garantia de posse. Que temos um dono, que somos e pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor nosso Deus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus, através do selo do Espírito Santo. Efésios 1:13, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Está dizendo, olha, o selo da posse, da garantia que você pertence a Deus. Então o selo é garantia de posse. Também Efésios, ainda no capítulo de número 1, versículo 14, aí fala sobre e recebeste o penhor do Espírito Santo. Também tem o penhor. Não só foi selado, mas agora tem o penhor do Espírito na vida. O penhor do Espírito em nossa vida é garantia de compromisso assumido. Quando recebemos Jesus como Salvador, nos propomos a obedecer a sua palavra. Ele veio habitar em nós e agora nos dá não só a garantia que somos dele, a garantia de posse, que é o selo, mas o penhor na nossa vida, o penhor da herança, da garantia que temos uma herança, que vamos herdar com o Senhor Jesus, que vamos herdar o céu, que vamos herdar a vida eterna, a herança da vida eterna. Então agora a presença do Espírito Santo não é só o selo, mas o penhor da nossa herança. Penhor é a garantia da nossa herança. É a garantia do compromisso de Deus que ele assumiu com o homem ao entregar-lhe o Espírito Santo. Ele está dizendo, eu estou lhe entregando o Espírito Santo
é a garantia que você é meu, e é a garantia que você vai herdar a promessa no reino celestial. Então, o Espírito de verdade, que agora habita em nós, e que não podemos entristecê-lo e vir a perder esse Espírito, porque ele é o selo, que é o compromisso que o Senhor, ele assumiu conosco, que é o compromisso de posse, que ele nos comprou e pertencemos a ele. Ele é o penhor da garantia da nossa herança nos céus com o Senhor. Também o Espírito Santo, esse Espírito de verdade, é o Espírito que garante que somos de Cristo. Se perdermos o Espírito Santo, podemos deixar ou deixamos de ser de Cristo, conforme a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito do Senhor, esse não é dele. Então não entristeçais o Espírito Santo. Então nosso primeiro tema, receba o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. O Senhor Jesus assoprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo e depois foram batizados e cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, quando é derramado o Espírito Santo sobre a igreja pela primeira vez, ali no dia de Pentecostes. Mas agora uma palavra de exortação, uma palavra de advertência para nós, agora temos cuidado. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então nós estamos selados, garantidos por Deus, que somos dele, marcados que somos dele. Temos o penhor, a garantia da herança. E não podemos perdê-lo, porque quem não tem o Espírito Santo não é do Senhor, conforme Atos ou Romanos capítulo 8, versículo 9. Ainda o apóstolo João continua dizendo na carta, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 27, a unção que recebeste dele fica em vós. A unção que recebeste dele, a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ela fica em nós, ela não pode sair. Ela fica em nós, ela precisa estar em nós, esta unção maravilhosa do Espírito Santo. Ainda também na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz, vós tendes a unção do Santo e conheceis tudo, sabeis tudo, tem discernimento, tem compreensão das coisas, porque essa unção fica em vós, ela permanece em vós, ela revela a vontade de Deus para o seu povo. Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, tendes conhecimentos, tendes revelação, tendes discernimento de espírito, conhecendo aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém de Deus. O Espírito do Senhor, essa unção habita em nós para isso. E também ainda diz o apóstolo João, primeira carta, capítulo 5, versículo de número 18. Olha, aquele que é de Deus, ele se conserva a si mesmo, ele está conservado. A presença de Deus está nele. Nessa conservação, a presença de Deus está nele. E diz assim, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca porque não pode tocar. Não é porque ele não quer ou ele não tem vontade. Não, ele quer tocar, ele tem vontade de tocar. Mas saiba, meu irmão, saiba, meu amigo, saiba que o maligno não lhe toca porque a unção do Santo está na tua vida. Não perca o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está na nossa vida para o dia da redenção. O Espírito Santo está na nossa vida para agir presente no dia do arrebatamento da igreja. Seja em transformar o nosso corpo aqui ainda em vida para o arrebatamento, como tirar o corpo da sepultura e transformá-lo também para ser arrebatado em um corpo glorificado. Mateus capítulo 25, versículo 6, passagem sobre as 10 virgens, lá nós lemos, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro,
À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem alguém dizendo: olha, aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro, alguém dizendo, avisando e mandando. Aí vem, sai-lhe, avisando que o esposo está vindo para a igreja. De uma maneira figurada, a parábola das 10 virgens, que trata sobre Israel, mas trata também sobre a igreja, o noivo que é Cristo, que vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Então o Espírito Santo deve estar em nós, porque ele nos levará a Cristo ao encontro nos ares no dia do arrebatamento da igreja. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra. Compartilhe esta palavra. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Dê aí também o seu joinha. Faça o seu comentário. Teremos prazer em ouvir, em saber, para nós podermos também ter uma noção melhor do que precisamos realizar e melhorar. Faça o seu comentário. Que Deus te abençoe. Seja grandemente edificado e que o Espírito Santo continue em sua vida, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, marcados, garantidos para o dia da redenção, quando Jesus virá para nos levar, para estarmos para sempre com Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.